Hoje a gente vai ver o livro de Números, que narra as jornadas do povo de Israel no deserto durante 40 anos. É cheio de acontecimentos, mostrando tanto os sucessos como os fracassos desse povo durante essa jornada. O tema, então, é a peregrinação. Logo no início do livro, depois de entregar a lei, Deus ordena que Moisés faça o censo do povo e a contagem dá 600.000 homens aptos a ir para a guerra. Só que esse pessoal todo, por falta de fé, foi impedido de entrar na terra por causa de falta de confiança em Deus, exceto Caleb e Josué, que foram os únicos que creram. A caminhada é cheia de reclamações e rebeliões, mas Deus sempre mostrou o cuidado dele para com o povo. E no final do livro existe um outro censo e mostra a fidelidade de Deus, porque a quantidade foi de 600.000 homens. Quem escreveu o livro também foi Moisés. Lá no capítulo 33:2 está escrito assim: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. E o nome do livro vem do grego aritmoi, a mesma palavra que origina aritmética e quer dizer números. E esse nome é por causa dos dois censos. E no hebraico é Bemidbart, significa no deserto, que são as primeiras palavras do livro. Ele registra quase 40 anos de caminhada no deserto, indo do Sinai até Canaã, daqui até aqui. E o verso-chave está no capítulo 33:1. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. E quais as divisões do livro? Ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira mostra o povo no Sinai. Vai do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10. Mostra a preparação para a jornada, a realização do censo, a purificação do povo, a consagração dos sacerdotes. E engloba cerca de 20 dias. A segunda divisão mostra a jornada do Sinai até Cádiz. O povo foi daqui até aqui. Quando eles chegaram em Cádiz, ou Cádiz Barneia, Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para que vissem como é a terra, como é o povo, a terra que eles iriam conquistar e o povo que eles iriam enfrentar. Eles foram e depois de 40 dias voltaram com um relatório. 10 desses espias disseram: a terra realmente é muito boa, mas é impossível que a gente conquiste. O povo é enorme, muito forte e há gigantes lá. E havia realmente. Mas 2 espias foram Josué e Caleb, Josué da tribo de Efraim, Caleb da tribo de Judá, foram os únicos que falaram: tá, é boa, há gigantes, se Deus se agradar de nós, ele vai dar a terra pra gente. Por isso Deus falou: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Para cada dia que vocês ficarem espiando a terra, vocês vão ficar 1 ano peregrinando pelo deserto, até que toda essa geração incrédula morra. E por isso, eles ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto do Sinai, até que voltaram para Cádiz. E a terceira parte mostra de Cádiz até Moabe, nas portas da terra prometida, já uma nova geração, os filhos daqueles que não haviam acreditado, além de Josué, Caleb e Moisés, que ainda estava vivo. Vai do capítulo 21 até o fim do livro, no capítulo 36, e mostra a chegada finalmente à terra de Canaã. Engloba mais ou menos 5 meses. Como é que a gente pode ver Jesus no livro? Eu destaquei 3 formas. A primeira é pela vara de Arão, está lá no capítulo 7. Conta a história de uma rebelião do povo, duvidando da escolha de Arão para ser sumo sacerdote. E aí Deus determinou: faça com que cada um dos rebeldes escolha uma vara, um pedaço de pau seco. E Arão vai escolher um também. Vocês vão trazer essas varas e vão colocar na minha presença. No dia seguinte vocês vão ver quem foi que Deus escolheu. Aquelas varas tinham o nome do dono. E no dia seguinte, quando eles voltaram para ver o que tinha acontecido, a vara de Arão tinha florescido, tinha dado frutos até. Todo mundo ficou impressionado e viu claramente que Deus tinha mostrado que Arão era aquele que tinha sido escolhido por ele. E Isaías 53:2 fala assim a respeito de Jesus: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, mostrando que Jesus, no meio de um povo que não tinha mais esperança, dominado pelos romanos, preso em seus próprios pecados, surgiu como um rebento, como um brotinho novo e trouxe nova vida a toda aquela terra seca, que é a nossa vida também. Ele pode ser visto também na serpente de bronze. O povo, mais uma vez, havia reclamado durante a jornada. E aí surgiram serpentes venenosas no meio do acampamento deles. E todo mundo que era picado por aquelas serpentes morria. E aí o povo pediu socorro para Moisés. Moisés foi até Deus e Deus falou: você vai fazer uma serpente igualzinha a essas que estão invadindo o acampamento e matando
orientando o pessoal, e você vai fazer essa serpente de bronze e vai colocar no alto de uma madeira e vai colocar no meio do acampamento. Todo mundo que for mordido por alguma serpente e olhar para a serpente de bronze vai ser curado. E Moisés fez assim, e todos os mordidos que olhavam para a serpente eram curados. Isso mostra o que Jesus veio fazer por nós. Ele mesmo falou, lá em João 3, quando ele foi procurado por Nicodemos, ele explicou assim para ele: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E Jesus também pode ser visto na rocha que não podia ser ferida duas vezes. Lá em Êxodo, a gente viu que o povo havia reclamado de falta de água, e Deus mandou Moisés, no Monte Horebe, bater na rocha, e que dela sairia a água. O povo bebeu e foi saciado. Agora em Números, eles estão mais uma vez às voltas com falta de água para beber. E Deus ordenou que Moisés fosse falar à rocha, que Deus estaria lá e daria água. Mas Moisés não creu. E em vez de honrar a Deus falando com a rocha, ele bateu na rocha. Lá no capítulo 20 fala assim: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo fala: eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Jesus também foi ferido uma única vez, não precisa ser ferido de novo. Basta que a gente, caso a gente já tenha sido purificado pelo sacrifício dele, fale a ele, não precisa sacrificar ele de novo. É só falar e receber o perdão. É só falar e receber dessa água que jorra dele para a vida eterna. Esse também é o motivo pelo qual Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida. E que lições a gente pode tirar desse livro? A primeira tem a ver com a missão daqueles 12 espias. O medo e a incredulidade distorcem a nossa visão e fazem com que a gente não consiga enxergar aquilo que Deus tem para nós e que Ele quer fazer na nossa vida. Lá no capítulo 13 fala assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, um líder de cada tribo. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A terra devora os que nela vivem. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. No capítulo 14, Deus fala assim: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Se a gente, porém, ousar crer como Caleb e Josué fizeram, a gente vai ver maravilhas. No capítulo 14 continua: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E Deus fala: como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Nenhum de vocês entrará na terra, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lá em Josué 14, Caleb procura Josué. Caleb fala: eu tinha 40 anos, já se passaram 45, eu tô com 85 anos agora e tô tão forte quanto antes. Deus me conservou como tinha prometido. Agora me dá a terra que Ele havia prometido para mim. E Josué deu e abençoou. Caleb foi lá e a tomou e se tornou propriedade dele e dos seus descendentes. A segunda lição está num acontecimento lá de Números, quando o rei de Moabe, com medo daquele povo tão grande e poderoso, resolveu contratar Balaão, que era um profeta, para que amaldiçoasse o povo. Balaão foi e 3 vezes tentou amaldiçoar o povo, mas não conseguiu. Isso está lá do capítulo 22 até o capítulo 24. E no capítulo 23, na segunda vez em que ele tenta amaldiçoar o povo, ele abre a boca e sai assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento
julgamento contra Israel. Nós que amamos a Deus, que já demos a nossa vida para Jesus, que já entendemos o sacrifício dele no nosso lugar e fomos tornados nova geração, nova criação em Jesus, não precisamos temer nada disso, porque nós somos Jacó, nós somos Israel para Deus. Em 1 de João 3,8 fala: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você não precisa temer se qualquer pessoa quiser amaldiçoar você, se qualquer pessoa quiser fazer um trabalho de macumba para você. Não precisa, porque macumba não pega para filho de Deus. E a terceira lição é que aquele povo, durante a peregrinação, mostrou que tinha a lei, tinha os sacrifícios, mas a vida deles muitas vezes não agradava a Deus. Saber o que a gente deve fazer ou frequentar cultos e não fazer aquilo que a gente sabe que agrada a Deus, não adianta de nada. A gente vai ser igualzinho a eles. Lá em Tiago, no Novo Testamento, está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Crer não adianta nada se você não agir de acordo com aquilo que diz que crê. O povo tinha lei, mas não tinha uma vida com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença. Por isso, mesmo sem bússola, acabaram sendo guiados. Mesmo sem fábricas, acabaram sendo vestidos. E mesmo sem pastagens ou campos, eles foram alimentados. Esse foi o resuminho de Números. Eu espero que você se sinta estimulado a ver que outras histórias existem lá. Existem muitas, maravilhosas, mostrando o amor, a fidelidade, a justiça de Deus. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Deuteronômio. Não perca!